Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. Hoje recebemos com muito carinho nossa irmã Vera Lúcia Reis da Rosa, que é trabalhadora na Associação Espírita Dom Feliciano de Canoas. É multiplicadora da área da família da Félix. Vera Lúcia trará para nós reflexões sobre o tema O melhor é viver em família. Agradecemos a presença dessa irmã querida e que tenhamos todos uma boa palestra. Olá, a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade nos convidou para a exposição doutrinária de hoje. E nós teremos a oportunidade, através da exposição doutrinária, que tem como tema O melhor é viver em família, aperte mais esses laços, de conhecer as campanhas permanentes da Federação Espírita Brasileira. A nossa federação, a nossa FEB, ela tem 8 campanhas permanentes. E nós temos, então, esta campanha especial que iremos trabalhar hoje. Esta campanha ela é muito querida por todos nós. E agora, no ano de 2020, ela completou 26 anos. É uma campanha, né, que não é tão jovem assim, já é adulta, né? E nos traz a oportunidade de grande aprendizado. É uma ferramenta muito utilizada por todos nós da AFA, aqui da Federação Gaúcha, nossa FERGS, né? Então, nós vamos então convidar a todos que entrem no site da FEB e procure essas campanhas permanentes. Elas estão lá à disposição para ser baixadas, né, em download. Então, todos aqueles que desejam pegar esse material para poder baixar e ter conhecimento, é só entrar lá no site da FEB que está à disposição, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de conhecer todas elas e nos enriquecer um pouquinho mais. E nós trabalhamos anualmente todas elas dentro do nosso movimento espírita brasileiro. Mas hoje vamos trabalhar então a nossa campanha permanente, O melhor é viver em família, aperte mais esses laços, né? Estamos sendo convidados, tendo como introdução o Livro dos Espíritos, aonde a pergunta 775 tem o seguinte questionamento: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? De resposta, nós temos que seria uma recrudescência do egoísmo. Então, uma pergunta pequena com uma resposta pequena, mas de profunda intensidade, para que a gente reflita, né, sobre essa questão do relaxamento dos laços familiares. Daí nós trazemos ali dentro do nosso folheto da campanha todo um material muito importante que nós vamos compartilhar com vocês, alguns tópicos, porque não é possível que a gente consiga nesse espaço de tempo trazer todos. Mas daí a gente vai ficar bem curioso, né? Vai querer ir lá, baixar o folheto, né, da nossa campanha e se instruir um pouquinho mais. Dentro da nossa campanha nós teremos então essa possibilidade de nos enriquecer cada vez mais, né? Temos essa ferramenta de conhecimento tão importante. Nós trouxemos então dentro desta campanha
a fala do Espírito Emmanuel, que nos traz um presente, dizendo que todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Olha que lindo, né? O alicerce mais importante é o alicerce familiar. Né? Dentro da instituição social, a família é a base de tudo. Continuando a fala, a palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego, tal importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Então, nós percebemos, né, queridos irmãos, a importância de nós estarmos dentro da família equilibrados, para que a gente possa, enfim, manter dentro da sociedade que vivemos um equilíbrio real necessário para uma boa transformação da nossa sociedade. O Instituto Família é um instituto de muita luta, né? De muita luta, e nós temos que procurar sempre, usando de bastante perseverança, conquistar esse equilíbrio para a nossa melhoria e de todos aqueles que convivem com nós. Nós sabemos que o lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e a prática das leis divinas, nos propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos de existências passadas. Nós já sabemos, nós temos esse conhecimento, o Livro dos Espíritos já nos traz, né? A fala que nós estamos aqui nesse conjunto familiar, com os nossos afetos e com os nossos desafetos. E dentro da lei divina e natural, assim se faz necessário para que todos nós possamos progredir. O objetivo é esse, o progresso de cada um de nós. E dentro dessa família, dessa instituição, dessa escola, por assim dizer, que nós estamos matriculados nelas, nós vamos aprender a nos tornar criaturas melhores. Nós trouxemos sempre, né, um monte de questionamento quando nós nos reportamos ao assunto família, e daí nós temos muitas perguntas que ficam pontuando para nós em nossa mente. Temos muitos questionamentos, né? Qual de nós não se perguntou, mas como construir e manter a tão sonhada paz no lar? De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? E para responder essas perguntas, a nossa campanha traz todos os textos esclarecedores sobre cada assunto que nós iremos tratar. Né? Existem dentro do livreto, né, 11 tópicos, por assim dizer. Então, lá a partir da página 9, nós vamos encontrar uma sequência, né, em ordem de assuntos. Né? E esses assuntos são muito ricos e nós temos a oportunidade de aprender bastante com eles. O primeiro tópico, né, é em família. O segundo, Instituto da Família. Terceiro, Educação no Lar. Quarto, Parentela. Quinto, no lar. Sexto, Maternidade. Sétimo, tu e tua casa. Oitavo, pais. Nono, filhos. Décimo, vida conjugal. 11º, Jesus contigo. Olha quanto material, né? E entrando lá, lendo, se aprofundando, eu já li e reli muitas vezes. E cada vez que eu entro lá, eu aprendo um pouco mais, né?
Porque muitas vezes a gente lê, pensa que absorveu tudo, aprendeu tudo, e depois vai lá e relê de novo, né? E daí a gente verifica que tem mais alguma coisa para aprender, né? E nós vamos então compartilhar com vocês alguns desses tópicos, né? Para a gente se aprofundar e estudar e refletir sobre esses ensinamentos. O primeiro que nós escolhemos foi no lar, tá? Então, o texto é o seguinte: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todos os impulsos de cólera e violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasia, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos suscetíveis de lhe criar embaraços futuros. Essa fala é de Valdo Vieira, da obra Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. Então, temos esse pequeno texto, né, para a gente poder refletir. Então, é lá na intimidade do nosso templo doméstico que nós comecemos a dar o exemplo de sinceridade, de firmeza, de moralidade, por assim dizer, né? Então, tanto dentro do lar e fora dele, nós temos que ter esse comportamento cristão, né? Sempre pensando em nós, no nosso conjunto familiar, no nosso conjunto social, por assim dizer, a grande família universal. Nós devemos ter consciência que devemos calar a cólera, a violência que muitas vezes reina dentro das famílias, procurando então, queridos irmãos, nos moldar a esse evangelho, ao evangelho de Jesus, estabelecer, né, dentro do nosso lar a harmonia que tanto nós almejamos, a humildade que nós precisamos construir, né, para que a gente tenha, enfim, uma vida equilibrada, de paz, de harmonia, né? A humildade é uma virtude que nós devemos desenvolver. Todos nós estamos, né, nessa busca de nos tornarmos espíritos melhores, e os espíritos superiores são espíritos humildes, e é isso que nós devemos procurar, a humildade, né, dentro da nossa transformação moral. E quando falamos nas crianças, nós verificamos que nós não podemos infundir nas nossas crianças os medos que muitas vezes nós passamos, né? Nós temos que usar sempre com eles a linguagem sincera, natural, conforme a sua faixa etária. Passar às crianças com naturalidade os ensinamentos que nós temos, né, para que elas se sintam seguras e que elas criem, né, uma estabilidade psicológica, emocional, espiritual e possam enfrentar todas as dificuldades que a vida apresenta a cada um de nós, porque nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Então é natural que todos nós, espíritos imperfeitos, venhamos a sofrer e venhamos a passar percalços que faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Esse é um dos tópicos no lar, né? Agora, como nós falamos no lar, nós vamos falar da educação no lar. Então, eu trouxe esse aqui também, porque eu achei complemento muito importante para o nosso primeiro, né? Nosso primeiro tópico. Então, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar,
A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura, de sua missão amorosa, decorrer a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam os maus pais, entre os que, a peso de longo sacrifício, consegue manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem e a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo: e se tendes filho na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Emmanuel nos traz essa reflexão sobre o compromisso da educação no lar. É tão importante que a gente possa entender, queridos irmãos, que nós estamos aqui para cumprir a nossa meta evolutiva, na situação de educadores que todos nós somos. Essa é a oportunidade que temos de aprender um pouquinho mais, de verificar através desse texto, que nós precisamos entender que nós estamos aqui não para gozar os prazeres da vida, por assim dizer, ou se atirar nesses gozos. A nossa proposta é uma proposta muito grandiosa, que muitas vezes nós acabamos delegando o compromisso da educação para terceiros. Nós costumamos dizer que nós não podemos terceirizar, a educação. Nós temos que ser nós os educadores primários dentro do lar. E todo lar que tem, essa consciência, que trabalha essa educação e que se esforça, ela obtém êxito. Ela obtém êxito porque ela não vai transferir a responsabilidade que é sua para outros. Bom, nós falamos então sobre esse item. Nós trouxemos outro item aqui que nós achamos muito importante, que é a vida conjugal. Nós temos falado bastante sobre a vida conjugal. Nós tem sido para nós, no ano de 2020, outro tópico muito usado. Nós estamos nos esclarecendo cada vez mais sobre a vida conjugal. Nós temos trazido, através dessas campanhas, a importância da conjugalidade, não importando a configuração familiar. Daí esse texto também, que é de Emmanuel, nós vamos verificar nessa leitura que as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem acima de tudo as doces exortações da fraternidade. É possível que o sonho muitas vezes se desfaçam ao toque das provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles, por enquanto, incapazes são de adotar. E o matrimônio lhes se converte numa instituição detestável.
O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade da experiência humana. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busca-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa se mantém em nível inferior à tua expectativa? Lembra de que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva das tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Então, mais uma vez, nós temos um conteúdo rico para nós refletirmos. Nós sabemos que, pela ignorância que ainda nós temos, por sermos espíritos inferiores, temos dificuldade de compreender o compromisso que nós firmamos dentro da nossa conjugalidade. Então, os cônjuges, eles têm que ter ciência, que a instituição da família requer sacrifício e o matrimônio também. Então, muitas vezes a gente vê, a gente se percebe em circunstâncias difíceis, aonde vai se procurar na rua aquilo que não temos dentro do lar, em vez de usarmos da ferramenta do diálogo, da compreensão, Porque o lar onde tem o Cristo, a vivência cristã, a gente até vai estranhar que isso possa acontecer, porque não é comum que aconteça. Porque daí quando aparecer as dificuldades em relação às incompatibilidades dos temperamentos, porque nós somos personalidades variadas, somos únicos, por assim dizer, cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas virtudes e ainda tem os seus vícios. Então nós temos que compreender, e temos que relevar. Nós temos que relevar a dificuldade. Cada um está num patamar de conhecimento. Cada um tem a sua estrada, Então, e a sua escala de evolução. Então, nós temos que trabalhar essa questão com bastante zelo, com bastante carinho, com bastante amorosidade, Porque temos que entender que nós estamos aqui por um período curto, O que é a existência na Terra? Uma reencarnação em relação à vida eterna, E que se temos que enfrentar algumas dificuldades dentro da vida conjugal, é para o nosso aprendizado, com certeza, Então, sempre pontuar que nós temos o par que nós merecemos ter. Ninguém está com a pessoa errada. Nós estamos com a pessoa que nós necessitamos estar. Temos que ter essa certeza. E nós então trabalhamos aí, 3 tópicos da nossa campanha. Nós não dispomos de muito tempo para falar de todas. Nós vamos falar então, já que nós conversamos sobre no lar, educação no lar, a vida conjugal, nós vamos trazer a última aqui, que o nosso tempo permite, que é em família. E nós vamos ver que a luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é uma indagação lógica e que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidores são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante aos enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas neurálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que já se agregam ao seu círculo pessoal, através dos laços da consanguinidade, entregando-se então por isso a lamentável desânimo.
É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, podendo que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituirá falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do nosso Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprendamos o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto que semelhante esforço representa a realização essencial. É essencial para a nossa realização estarmos nessa luta familiar. Nós precisamos dela para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, né, queridos irmãos? Aqui então traz toda uma fala que nós devemos compreender que quando nós estamos com as dificuldades, né, nós temos que ter ânimos, nós temos que ter coragem, nós temos que ser perseverantes, resilientes às circunstâncias da qual nós estamos enfrentando. Temos que ter um olhar, né, carinhoso, compreendendo a justiça divina, né, que a justiça divina ela é sábia e tudo acontece para o nosso próprio bem, embora nós, na nossa ignorância, costumamos achar que não, né? E muitas vezes vemos como uma punição aquilo que para nós é uma oportunidade de transformação. Então, aquele indivíduo que está dentro do lar, que se esforça para eliminar aquelas circunstâncias difíceis, né? Vai lá e vê o que é mais difícil dentro do relacionamento familiar e procura trabalhar aquela dificuldade para ser vencida. Esse sim está sendo um discípulo sincero do cristianismo, aquele que se coloca numa situação que sabe que o seu compromisso maior é dentro do lar, é ali naquele conjunto, né? E não fora dele. É claro que nós devemos auxiliar o nosso semelhante, sim, nós temos que fazê-lo fora do lar, mas nós temos que cuidar primeiramente das dificuldades que temos dentro do lar, né? Então, muitas vezes essa busca por auxiliar ou se comprometer em algo fora do lar, né, se reporta aqui a dificuldade que nós temos de atender as necessidades dentro de casa, né? Então, para atender a coletividade, primeiro devemos atender a nossa família. A família sempre em primeiro lugar. Por isso que a nossa campanha diz que melhor é viver em família e que nós devemos apertar mais esses laços, né? Esses laços bem firmes, mas apertar no sentido de afetividade, né? Não vamos imaginar ao contrário, que muitas vezes a gente distorce a circunstância, né, queridos irmãos? Então, em termos de afetividade. E daí, nós trabalhando esses tópicos aqui, nós vamos ficar com mais alguns, né? Como a instituição da família, a parentela, a maternidade que nós não falamos, tu e a tua casa, sobre pais, sobre filhos e Jesus contigo. Olha quanta coisa ainda que nós vamos ter que aprender dentro do nosso folheto. Vamos lá buscar esse conhecimento, né? Então, nós trouxemos aqui apenas 4 textos, né, dessa campanha tão importante. Vamos lá atrás dos outros 7 que ainda nós não podemos colocar aqui pela questão do nosso tempo. E o nosso convite é que todos nós devemos participar dessas campanhas, né? Nós devemos procurar fazer essas campanhas dentro da nossa vida familiar, trazer para a nossa vida familiar, para a nossa vida social, né? O que é bom a gente quer para a gente e a gente quer para os outros também. Então,
Vamos lá, esse é o nosso convite para conhecer mais as campanhas da FEB, da nossa Federação Espírita Brasileira, porque afinal, né, o melhor é viver em família. Nós temos sim que apertar esses laços, nós temos que nos encher de amor, de cumplicidade, de companheirismo, que nós com certeza, né, vamos realizar o nosso objetivo nesse educandário que nós chamamos família. Nós agradecemos muito a oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui hoje falando sobre as campanhas permanentes da FEB. Tá? Então, agradecemos imensamente essa oportunidade. Espero que todos possam refletir sobre os textos que nós trouxemos aqui, tá? Que com certeza vai fazer com que a gente acabe adotando uma postura, né, bem mais amável, amorosa para aqueles com que nós convivemos. Muito obrigado. Mas agora, encerrando a nossa atividade, nós iremos fazer o que é de habitual sempre, a nossa prece de encerramento. Então, queridos irmãos, convido a todos nesse momento para que possamos, unidos no sentimento de fraternidade, rogar ao nosso Pai amantíssimo a proteção, o amparo que tanto nós desejamos. Que o Senhor venha até o nosso lar, abençoe as nossas famílias, que todos nós possamos receber as bênçãos que nós tanto queremos, as energias salutares que renovam o nosso lar, que essas energias possam percorrer por cada cômodo da nossa casa, todos os ambientes, através do nosso pensamento de amor. Vamos então mudando as energias e vamos restituindo o equilíbrio e a paz dentro do nosso lar. Sabendo que a imperfeição faz parte ainda na nossa caminhada, mas não podemos justificá-la sendo negligentes e não cumprindo com a nossa etapa. Pai amoroso, Pai bendito, Pai eterno, abençoa a minha família, abençoa a família do meu próximo, abençoa a grande família universal, abençoa essa escola de almas da qual todos nós estamos inseridos. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.